Bom dia, alunos! Na aula de hoje, nós vamos ver função exponencial. Estamos dando continuidade aos conteúdos do primeiro ano do ensino médio. Vamos lembrar o que é potência. Potência é todo número escrito na forma abaixo. Nós temos a base A e o expoente B. Vamos ver um exemplo de potência. Letra A. 5 elevado a 2. A gente lê 5 elevado a 2 ou 5 elevado ao quadrado. 5 é a base, 2 é o expoente. Para calcular, basta a gente repetir a base quantas vezes for expoente. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Um outro exemplo de potência. B, 4 elevado a 3. Nós vamos ler 4 elevado a 3 ou 4 ao cubo. Apenas os expoentes 2 e 3 recebem nomes diferenciados. Expoente 2 é quadrado, expoente 3 é cubo. Para calcular, basta a gente repetir a base quantas vezes o expoente mandar. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Vamos mais um exemplo de potência. C, 2 elevado a 9. A gente lê 2 elevado a 9 ou 2 elevado a 9. Basta a gente repetir a base quantas vezes o expoente mandar e efetuar a multiplicação. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes. Então, 2 a nona, 512. Potência de mesma base, agora com a base negativa. Menos 3 ao quadrado. A gente lê menos 3 ao quadrado. É menos 3 vezes menos 3, porque nós repetimos a base quantas vezes o expoente mandar e efetuamos o produto. Então, é menos 3 vezes menos 3. Repare que eu estou fazendo o produto de dois números negativos. Então, menos vezes menos dá mais. Então, resultado, mais 9. Potência com base de fração. 2 terços elevado a 4. Repetimos a base quantas vezes o expoente mandar e efetuamos a conta. Então, é 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Para multiplicar as frações, basta a gente multiplicar todos os números do numerador e todos os números do denominador. Então, ficará com 16 sobre 81 avos. Vamos ver agora potência com expoente negativo. 3 quintos elevado a menos 2. Nós vamos inverter a base e trocar o sinal do expoente. Então, 3 quintos elevado a menos 2 é igual a 5 terços elevado ao quadrado. Então, é 5 terços vezes 5 terços, que é 25 novos. Propriedades de potência. Produto de potência de mesma base. B elevado a C vezes B elevado a D é igual a B elevado a C mais D. A gente repete a base e soma os expoentes.
Então, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2, repetimos a base e somamos os expoentes. Dá 3 elevado a 5 mais 2, que é igual a 3 elevado a 7. Outra propriedade de potenciação. Quocientes de potências de bases iguais. B elevado a C dividido por B elevado a D. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Fica B elevado a C menos D. Exemplo: 2 elevado a 7 sobre 2 elevado a 3. Repito a base e subtraio os expoentes. 2 elevado a 7 menos 3. 2 elevado a 4. Propriedade de potenciação. Outra propriedade. Potência de potência. B elevado a C elevado a D. Repetimos a base e multiplicamos os expoentes. É igual a B elevado a C vezes D. Vamos ver um exemplo. 7 elevado a 4 elevado a 5. É 7 elevado a 4 vezes 5. 7 elevado a 20. Outra propriedade de potenciação. Propriedade 4, potência de produto. M vezes N elevado a C. Distribuímos os expoentes para cada fator. M elevado a C vezes N elevado a C. Um exemplo. 3 vezes 8 elevado a 2 é igual a 3 elevado a 2 vezes 8 elevado a 2. Mais uma propriedade de potenciação. Potência de quociente. M sobre N elevado a C é igual a M elevado a C sobre N elevado a C. Vamos ver um exemplo. 3 sobre 5 ao quadrado. A gente também faz a distribuição dos expoentes. 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Vamos agora a mais uma propriedade de potenciação. Potência com expoente racional. Eu tenho agora um número elevado a uma potência racional. A gente vai transformar num radical. Então, o que é numerador passa a ser potência e o que é denominador passa a ser o índice da raiz. Então, 7 elevado a 3 meios é igual à raiz quadrada de 7 elevado a 3. Essa propriedade pode ser usada ida e volta, assim como transformar a potência, a radiciação, numa potência racional e de uma potência racional numa radiciação. Função exponencial. É toda função f de r em r da forma f de x igual a elevado a x com a maior que zero e a diferente de 1. Vamos ver os exemplos. F de x igual a 3 elevado a x, f de x igual a 1 meio elevado a x, f de x igual a 7 elevado a x, f de x igual a 0,5 elevado a x. Todas essas são exemplos de função exponencial. Gráfico da função exponencial. O gráfico da função exponencial é uma curva acima do eixo das abscissas, que pode ser crescente ou decrescente. Crescente se a base for A for maior do que 1, e decrescente se a base A for A entre 0 e 1. Vamos ver qual é o aspecto de uma função exponencial. Nós temos os eixos x e y. Se A for maior do que 1, a função é crescente. Por outro lado, se A for um número entre 0 e 1, a função é decrescente. Vamos ver mais um exemplo. F de x igual a 2 elevado a x. A igual a 2,
A é maior que 1, a função é crescente. Eu vou montar a tabela com os valores de x, calcular os valores de y e obter o gráfico da função. Então, para x igual a menos 1, o valor da função é 2 elevado a menos 1, que é 1 meio. Então, eu vou marcar o ponto menos 1, 1 meio. Para x igual a 0, 2 elevado a 0. Eu obtenho o valor 1, então eu vou marcar o ponto 0, 1. Para x igual a 1, eu vou obter o valor 2 elevado a 1, 2. Então eu vou marcar o ponto 1, 2. Para x igual a 2, eu vou obter o valor 4. Então eu vou marcar o ponto 2, 4. Vou construir o gráfico. Repare que o gráfico da função 2 elevado a x corta o eixo do y no ponto 0, 1. Ele não toca o valor do x, ou seja, nós não temos raiz, não corta o valor não toca e nem corta o eixo x. E ele se mantém todo acima do eixo do x. É o gráfico de uma função crescente, porque A é positivo. Vamos agora ver um outro exemplo. F de x igual a 1 meio elevado ao quadrado. Mais uma vez, o A é 1 meio, então o A está entre 0 e menos 1, e essa função é decrescente. Então, ela terá um aspecto curvo decrescente e vai tangenciar o eixo do x, mas não vai tocar. Eu posso montar a tabela, estipular os valores para x, calcular os valores para y e marcar os pontos dos pares ordenados, e assim obter o gráfico da função. Então, para x igual a menos 1, eu vou ficar com 1 meio elevado a menos 1, que dá 2. Então, eu vou marcar o ponto menos 1, 2. Para x igual a 0, eu tenho 1 meio elevado a 0, que é 1. Então, eu novamente tenho o ponto 0, 1. Para x igual a 1, eu tenho o valor 1 meio. Então, eu vou marcar o ponto 1, 1 meio. Para x igual a 2, eu vou fazer 1 meio ao quadrado, 1 quarto. Então, eu vou marcar o ponto 2, 1 quarto. Assim, eu construo o gráfico da minha função. Eu observo que ele é um gráfico decrescente. Por quê? Porque o A é um valor positivo, mas está entre 0 e 1. Agora, vamos fazer um exercício. Classifique as funções entre crescente ou decrescente, mas sem montar o gráfico. Primeiro, f de x igual a 5 elevado a x. O 5 é maior do que 0, então a função é crescente. B, 2 terços elevado a x. 2 terços é um número entre 0 e 1, então a minha função é decrescente. C, f de x igual a 7 elevado a x. 7 é um valor maior do que 1, então a minha função é crescente. D, f de x igual a 1 quarto elevado a x. 1 quarto é um valor entre 0 e 1, então a minha função é decrescente. F de x igual a 4 elevado a x. 4 é um valor maior do que 1, então a minha função é crescente. Vamos ver então, o gráfico de uma função exponencial, ele pode ser crescente e decrescente. Como eu falei, crescente se o A for maior do que 1 e decrescente se o A for um valor entre 0 e 1. Vamos ver mais um exercício resolvido. Construa o gráfico de cada uma das funções abaixo. F de x igual a 6 elevado a x. Então, eu monto a tabela,
acho os valores do par ordenado, verifico que essa função ela terá que ser crescente porque o A é positivo e construo o gráfico. Repare que o gráfico de uma função exponencial sempre passa pelo valor 0,1. Vamos ver um outro exemplo. Construir o esboço do gráfico da função abaixo. f de x igual a 1/5 elevado a x. Então, eu vou colocar na tabela os valores para x menos 1, x igual a 0, x igual a 1. Vou obter menos 1,5, 0,1 e 5,1. Marco esses pontos, construo o gráfico. Como A é um valor entre 0 e menos 1, a função é decrescente e ela terá esse aspecto. Vamos ver mais uma função. Agora, a função 10 elevado a x. Também vou calcular alguns pontos. X menos 1, 0 e 1. 10 elevado a menos 1, 1 décimo. 10 elevado a 0, 1 e 10 elevado a 1, 10. Marco os pontos. O gráfico da minha função é crescente porque o A é 10 e é maior do que 1. Vamos ver mais um exemplo. Agora é a função f de x igual a 2/7 elevado a x. Vou montar a tabela, calcular os valores de y e marcar os pontos e fazer o gráfico. Para x igual a menos 1, eu tenho 7/2. Para x igual a 0, 1. Para x igual a 1, 2/7. Marco os pontos, construo o gráfico. A minha função ela é decrescente porque A é um valor entre 0 e 1. Agora observe, f de x igual a 2x mais 2. Será que é uma função exponencial? Se o x está no expoente, então ela é uma função exponencial. Calculando f de 0, temos que f de 0 é igual a 4. Então, o ponto de interseção com o eixo y é no 4. Então, vamos verificar o esboço desse gráfico. Ela vai ser uma função crescente e ao invés de passar pelo 1, vai passar pelo 4. Agora vamos à nossa apostila. Essa matéria está na apostila módulo 2, capítulo 5, das páginas 17 à página 20. Para concluir a aula de hoje, eu peço que você faça o exercício 19 e 20 da página 21, exercício 21 e 22 da página 22, exercício 24 e 25 da página 23 e o exercício 26 da página 24. A resolução está logo a seguir. Eu peço que vocês primeiro tentem fazer o exercício e depois verifiquem a solução. Um abraço, fiquem com Deus.